Boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa live, sexta-feira, 25 de abril de 2025. E estamos aqui, nossa equipe do projeto SESMIT de Valor, para bater um papo com vocês sobre os últimos acontecimentos que realmente vem movimentando a nossa área de saúde e segurança do trabalho e que tem gerado muitos questionamentos, tem gerado muita dúvida, tanto entre nossos alunos que estão conosco nos nossos cursos, como também dos nossos seguidores, do pessoal que está aqui, que frequenta esse canal e que deseja entender mais sobre o assunto e ter informações confiáveis realmente para conseguir seguir nesse caminho técnico para ajudar as empresas, para ajudar os trabalhadores, para realizar um trabalho íntegro, um trabalho que realmente faça diferença, nas organizações e no ambiente de trabalho. Então, a gente tem muitos seguidores, vão chegando ao longo dos dias, das semanas. Então, é muito importante a gente retomar aqui o fundamento básico, do projeto SESMIT de Valor, que é realmente trazer informações de confiança, de informações de valor para formar profissionais de valor. A gente sabe que nas mídias, em todos os canais de comunicação, a gente encontra informações de várias referências, de inúmeras, várias procedências, Então a intenção é que esse canal seja um canal de extrema confiabilidade e que vocês possam ter essa via conosco, de se comunicar, de trazer as dúvidas. E diante de um tema que vem movimentando a nossa área de saúde e segurança do trabalho, de uma forma mais marcante desde agosto do ano passado, nas últimas semanas nós tivemos uma movimentação ainda maior com o pronunciamento do ministro do Ministério do Trabalho, com o lançamento de um guia de orientações e tudo que aconteceu. Então essa live de hoje, sexta-feira, 20 horas, ela foi realmente divulgada com a intenção de fechar com vocês aqui no projeto tudo, que aconteceu de uma forma clara, objetiva, para que vocês não tenham dúvida do que devem fazer a partir de agora, tá? Então é uma live que tem o objetivo de esclarecer e de revisar também o que está acontecendo. Para quem ainda não entendeu o que está acontecendo nesse cenário, é muito importante que a gente revise algumas coisas e é por isso que eu dividi a live em 3 momentos, tá? Para que o assunto flua de uma forma muito didática e organizada e para que vocês saiam aqui dessa nossa 1 hora de bate-papo, que vocês saiam daqui com muita segurança e tranquilidade em continuar, no caminho que vocês provavelmente estão percorrendo hoje. Então nós vamos dividir em 3 partes. Na primeira parte da live eu vou revisar com vocês os princípios teóricos, tudo que vem acontecendo quando o assunto é atualização de norma regulamentadora 1. Tá? Então nós vamos passar por isso de novo, revisando os pontos mais importantes. Depois nós vamos revisar também os últimos acontecimentos, porque às vezes tem alguém que acompanha, mas que ainda não tem tanta certeza do que vem acontecendo, do que foi divulgado nos últimos dias. Então a gente quer fazer um apanhado aqui, um resumo, para que vocês realmente entendam, o que aconteceu nos últimos dias, mais especificamente na última semana. E depois dessas 2 partes da live, nós vamos então definir com vocês o que nós, profissionais da área de saúde, da área de segurança do trabalho, o que nós devemos fazer, o que as empresas devem fazer a partir tanto desse histórico como das últimas notícias que foram divulgadas em mídias sociais e na imprensa, de uma forma geral. Tá bom? Enquanto eu vou passando pelas 3 etapas, por essas 3 camadas de revisão e orientações daqui para frente, podem enviar, se for necessário, se vocês desejarem, podem enviar as perguntas aqui
no chat, né, nos comentários da live, e a gente vai ler essas perguntas no final e responder vocês também, tá? Muita coisa provavelmente eu vou falar ao longo desse tempo, mas vocês podem ficar à vontade de já ir mandando aqui para que a gente consiga organizar essa troca e esse momento de interação com vocês, ok? Então, pessoal, bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou a doutora Verônica, eu sou médica do trabalho, ergonomista e sou a idealizadora do projeto SESMIT de Valor. E o nosso projeto, ele tem se dedicado desde agosto do ano passado, a nossa dedicação ela tem ficado realmente muito focada no assunto avaliação de riscos psicossociais. E o objetivo desse foco é realmente entregar para vocês as informações necessárias para que esse tema seja implementado da forma correta no cotidiano das empresas e do profissional de saúde e segurança do trabalho, tá? Então, assim, a intenção do projeto, a minha intenção como profissional de saúde e segurança, né, ergonomista, é entregar para vocês informações que clareiem esse caminho que muitas vezes é permeado por informações controversas ou informações que deixam o profissional e as empresas amedrontados e confusos, né? E confusão e medo nunca levaram nem profissionais nem empresas a lugares muito bons, né? A gente sabe que diante de confusão e de medo, a gente corre muito risco de escolher caminhos errados, caminhos que parecem melhores e mais rápidos, mas que na verdade vão nos levar a resultados que são resultados que a gente não deseja, tá? Por isso, diante de um tema que é saúde mental no trabalho e avaliação de risco psicossocial, desde o ano passado, agosto mais precisamente, o nosso projeto, que tem a intenção de divulgar assuntos diversos, tem focado sim em um tema específico, justamente para não perder a participação e o papel de orientar as pessoas que nos seguem, que estão conosco nas turmas de capacitação, para que vocês não se percam no meio do caminho sem informações de segurança, tá? Então, na primeira parte da nossa live, como prometido, nós vamos fazer uma revisão sobre o que aconteceu nas normas, mais precisamente na norma regulamentadora 1, em agosto de 2024, o que aconteceu, por que aconteceu, qual é a intenção dessa alteração. Depois, então, vamos revisar os últimos eventos e fatos relacionados ao tema para que vocês consigam seguir, então, e saber exatamente o que fazer a partir disso, tá? Para quem não conhece, a norma regulamentadora 1 é a norma que estabelece as diretrizes para levantamento de riscos no ambiente de trabalho, para identificação de perigos e análise de risco. Essa norma, ela passou pela última atualização em 2022, mas foi atualizada de novo em agosto do ano passado. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a atualização de agosto de 2024 não trouxe nenhuma novidade. Na verdade, o que a norma regulamentadora 1, o novo texto, trouxe em agosto foi a ênfase de um dos riscos que já eram previstos dentro da ergonomia, mas que por não serem citados de forma explícita, dava margem para não identificação desses riscos no cotidiano das empresas, justamente por serem riscos que exigem uma capacitação maior, um aprofundamento maior, uma maturidade maior, tanto do profissional como das empresas, e que por serem riscos que vão tirar profissionais e empresas de uma zona de conforto, muitas vezes eles eram deixados de lado. Com o grande número de afastamentos por doenças mentais que vem sendo divulgados, né? Esses números vêm sendo divulgados já há alguns meses nas mídias, né? Os afastamentos previdenciários, os prejuízos que todo esse adoecimento mental causa, tanto na sociedade como na previdência, dentro das organizações,
Diante desse movimento de identificação desse problema, que é um problema sustentado por dados, né? E contra dados não há argumentos. Então, diante desse cenário, começa então um movimento de atualização das normas, das diretrizes, para que esse risco, que é o risco psicossocial, não continue sendo deixado à margem dos programas de gerenciamento de riscos das empresas, ok? Então, esse é o cenário que leva a essa atualização é um cenário sustentado por dados. Então, essa atualização da norma, ela não chegou de uma forma abrupta e sem motivo. Pelo contrário, essa atualização chega com muito fundamento e, na verdade, como uma necessidade real para a área de saúde e segurança do trabalho, tá? Então, em agosto de 2024, a norma regulamentadora 1 deixa explícito no seu texto de que todos os riscos devem ser avaliados no ambiente de trabalho, e isso já estava na norma, no texto lá de 2022, riscos físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes mecânicos e riscos ergonômicos. O que a atualização de agosto traz é um acréscimo que, depois que a norma cita riscos ergonômicos, ela explicita, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, tá? Então, para quem não sabe, os riscos psicossociais, eles já pertencem à ergonomia. Mas essa análise da psique, dessa relação trabalhador, né, com a sua cognição e sua percepção e o trabalho, ela não era contemplada nos laudos ergonômicos, nas avaliações ergonômicas até então. A ergonomia focava muito mais no transporte de carga, no mobiliário, na iluminação, no conforto acústico, e essa parte cognitiva da ergonomia cognitiva, com foco, né, nos riscos psicossociais, não eram levantados de rotina, tá? Então, quando a NR1 inclui essa frase, esse trecho no final desse item específico que obriga a identificação de todos os riscos do ambiente de trabalho, a intenção é não deixar margem para que no momento de uma fiscalização ou de uma cobrança, a empresa argumente que aquilo não estava claro nas normas, tá? Então, essa atualização não é uma novidade, é uma ênfase a uma obrigatoriedade que já existia nas normas. Quando a norma regulamentadora 1 falava que os riscos ergonômicos deveriam ser identificados e mapeados, ali dentro já estavam incluídos os riscos psicossociais. Quando a NR17, que é a norma específica da ergonomia, que não sofreu por enquanto alterações do seu texto, falava que as condições do trabalho devem ser adaptadas às condições psicofisiológicas do trabalhador, ela já deixava claro que no momento de fazer uma avaliação ergonômica, seja preliminar ou análise ergonômica do trabalho, o profissional deveria sim olhar as questões psicológicas, cognitivas, que são os riscos psicossociais, que têm relação com a organização do trabalho e com os estilos de gestão. Então, tudo isso já era previsto nas últimas versões dessas duas normas principais dentro desse tema, que são a NR1 e a NR17, desde a última versão que foi publicada em 2022 e que já estava em vigor. Então, o que a atualização de 24 trouxe foi uma ênfase a algo que já estava previsto. E depois dessa ênfase, definiu-se então que a partir de 26 de maio de 2025, esse tema, esse risco específico que já está dentro da ergonomia, esse levantamento seria então cobrado nas fiscalizações
E caso esse risco não estivesse contemplado no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Todos os Riscos daquele ambiente de trabalho, caso os riscos psicossociais não estivessem contemplados, sim, a empresa estaria realmente frágil do ponto de vista, no momento da fiscalização, e poderia ser, então, autuada e multada. Então, pessoal, essa revisão, para que vocês entendam o que mudou, na verdade, o que foi enfatizado e o motivo dessa ênfase, que são as estatísticas atuais de adoecimento mental, é muito importante que a gente entenda esse movimento desde o início, para que a gente não fique perdido olhando só para os últimos fatos, tá? Para que a gente não se engane acreditando que a obrigatoriedade de levantar esses riscos acabou. Na verdade, essa obrigatoriedade nunca mudou. A ênfase a este item específico que foi realmente o destaque da atualização de agosto de 2024. E para esse tema específico, deu-se então o prazo de 26 de maio. Nas últimas semanas, o que nós encontramos de notícias e de informações, algumas a gente até compartilhou aqui no nosso perfil, foram as reuniões do Ministério do Trabalho e Emprego com representantes de empresas, de membros da comissão tripartite, que são os membros responsáveis pelas atualizações das normas. E todas essas reuniões, todos esses movimentos, eles têm muita relação com a forma como o tema foi conduzido nas mídias nos últimos meses. Eu não sei se vocês perceberam ou se vocês observaram esse detalhe, mas muitas notícias traziam um tema com um tom de ameaça, com um tom de muita insegurança. E aí entra a grande participação do profissional de saúde e segurança do trabalho. Hoje eu tive o prazer de conversar com 2 alunas do nosso curso e a gente conversou bastante sobre a importância do profissional de saúde e segurança do trabalho nessa educação das empresas e de outros profissionais diante de um tema de tamanha complexidade. O que eu observo na minha prática e tem sido realmente reforçado pela experiência de outros profissionais com os quais eu convivo, é que o medo e a insegurança têm muita relação com a falta de domínio real do assunto. E realmente, diante dessa falta de domínio, tanto as empresas como os profissionais que desejam entender do tema, eles ficam amedrontados com algumas manchetes. A gente sabe muito bem que se o tema não for conduzido com bom senso e preparo técnico, realmente é um tema extremamente sensível, mas que bom senso e preparo técnico podem ser adquiridos dependendo do ambiente onde você se posiciona e das suas referências técnicas, tá? Então eu quero deixar muito reforçado aqui nesse nosso encontro, nessa live, de hoje, da sexta-feira, essa importância do profissional de saúde e segurança do trabalho na divulgação de informações sustentadas por uma boa técnica e por bases, referências bibliográficas que realmente são referências importantes, validadas, para que a gente mantenha o nosso papel de divulgar informações e educar empresas e outros colegas, mas baseado em boas referências, tá? Então, nessas últimas semanas, mais precisamente na última semana, o que nós tivemos de atualização foi que o Ministério do Trabalho ontem divulgou de forma oficial o guia que já tinha sido divulgado na semana passada, que nós até deixamos o link aqui no Story, mas ontem ele foi divulgado de forma oficial, e já está disponível para vocês baixarem, lerem. É um guia de mais ou menos 20 páginas e realmente um guia muito bom, tá? Eu até coloquei aqui no Story parabenizando os envolvidos, porque eu acho que eles foram muito felizes na construção desse material. Ficou muito claro que houve dedicação das pessoas envolvidas, porque a área de saúde e segurança do trabalho, durante alguns anos,
ela não era muito bem guiada e orientada por algumas normativas. Então, para que a gente consiga realmente transformar essa área de atuação, dando o valor devido, né, às nossas ações, a gente precisa que os guias e os manuais, eles tenham como referência boas referências técnicas. Então, o guia que foi divulgado, né, de forma oficial ontem pelo Ministério do Trabalho, ele é um guia excelente, tá? Eu recomendo que vocês acessem e leiam esse material. O material tem uma linguagem muito boa, muito fácil, de fácil entendimento e deixa muito claro alguns princípios que jamais devem ser esquecidos por empresas e profissionais que desejam atuar nessa área, né, nesse desafio de realizar um levantamento de riscos psicossociais, tá? E eu vou trazer para vocês, como esse guia é uma atualização, eu quero deixar aqui alguns pontos que esse guia traz, né, como informações importantes, para que isso fique bem reforçado, tá? Bom, a primeira coisa muito importante que eu parabenizo mais uma vez os responsáveis é a ênfase que o guia dá à participação do trabalhador nesse movimento de levantamento dos riscos psicossociais. Se o risco psicossocial surge a partir da interação entre trabalhador e trabalho, e quando eu falo trabalho na área de risco psicossocial, eu estou falando de organização do trabalho e de estilos de gestão. Se esse risco surge a partir dessa interação, como eu vou excluir do levantamento uma das partes dessa interação, que é o trabalhador? Então, o guia deixa muito claro a importância da boa comunicação, né, da introdução do tema no grupo dos trabalhadores, para que realmente exista uma adesão real no momento desse levantamento, né, na hora da empresa realizar esse levantamento. Outro detalhe muito importante é quando o guia fala dos formulários. Como a gente já vem falando aqui há muitos meses, não é necessário e não é uma atitude segura construir formulários e ferramentas, já que nós temos formulários disponíveis gratuitamente na literatura e formulários que já foram validados, inclusive, no nosso país. Então, o guia deixou muito claro, eu acho que eu até printei na semana que a gente colocou aqui no Story, um trecho desse guia, mas vai ser fácil de vocês encontrarem, porque é um guia curto, né? Deixando clara a importância dessa referência técnica quando formos definir o uso do formulário e qual formulário nós queremos utilizar, tá? Então fica aí também essa orientação. Outra orientação muito importante é a orientação de que a empresa é a responsável por definir quem e como esse levantamento vai ser realizado. Vai ser realizado pela equipe interna da empresa? Vai ser realizado por um profissional contratado, um consultor? Então a empresa, ela tem a liberdade de definir qual caminho ela vai seguir, né, e qual a metodologia ela quer realmente colocar em prática ali no seu cenário e na sua organização. Então, mais uma vez, o guia é uma boa referência, né? E ontem o Ministério do Trabalho também prometeu que dentro de 90 dias, provavelmente vai ser divulgado, então, um manual mais detalhado do que o guia, para realmente auxiliar as empresas nesse processo de identificação de perigos, análise de risco e elaboração de planos de ação. Então, todos estamos na expectativa pela divulgação desse manual. Com certeza a gente vai comentar isso aqui também quando esse material estiver disponível, tá bom? E aí, a parte mais importante da atualização, né, de ontem é a parte que tem gerado o maior movimento das mídias, né, dos veículos de comunicação, e foi o motivo de eu ter aberto uma caixinha de perguntas que choveu de questionamentos, então eu achei que era de bom tom a gente, né, nossa equipe do projeto, representado por mim, que a gente se posicionasse aqui, esclarecendo as dúvidas, né, que eu até anotei para conversar aqui com vocês. Então, a gente teve, né, eu tive na caixinha de perguntas ontem, 2 posicionamentos bem diferentes e bem marcantes, tá?
Eu tive colegas profissionais que estão aqui com a gente acompanhando o Instagram que manifestaram intensa decepção com essa prorrogação, né, da multa e das autuações que as empresas podem sofrer por não ter esse risco ainda incluído no PGR, né? A gente sabe que ontem foi divulgado que a obrigatoriedade, o texto da NR1 não mudou, tá? E o trecho que explicita o risco psicossocial relacionado ao trabalho, ele se mantém. Não tivemos qualquer retrocesso. O que tivemos foi realmente uma concessão de um período de 1 ano para que as empresas se organizem, realmente busquem apoio, entendam o ambiente onde estão inseridas. Elas podem aguardar o manual do Ministério se quiserem, mas em 26 de maio de 26, a partir então do ano que vem, as autuações e multas poderão acontecer. Então, eu tive ontem na caixinha manifestações de chateação, porque tem alguns profissionais que lidam com empresas, né? E a gente sabe que é uma realidade que acontece mesmo. Empresas que realmente só executam ações de saúde e segurança quando existe esse risco de multa, tá? Por outro lado, eu tive na caixinha de perguntas também, confesso que fiquei muito satisfeita, né? Manifestações de outros profissionais dizendo que para eles nada mudou, porque eles já estão aplicando, já fazem esse trabalho, já foram contratados e na verdade eles vão continuar fazendo, só que com uma tranquilidade maior e com até mais liberdade de colocar em prática as ações, entender como aquilo funciona naquele ambiente. Eles vão ter tempo de mudar a trajetória caso eles enxerguem essa necessidade. Então esses dois polos, né, de manifestação apareceram aqui pra gente na caixinha de perguntas de ontem. E aí, pessoal, eu já quero passar para a nossa terceira parte, depois de revisar com vocês o que aconteceu e de entender as últimas notícias. Eu quero então, né, deixar aqui na nossa terceira parte da live a nossa sugestão para vocês que atuam internamente em empresas, para vocês que são consultores de saúde e segurança e para vocês, às vezes, que têm empresas e estão aqui conosco também nessa live e desejam entender qual caminho vocês devem seguir, tá? Antes de deixar essa sugestão, né, do que fazer então a partir de agora, deixa eu dar uma olhadinha, né, aqui no nosso chat. Bom, não tivemos perguntas? Ah, sim. Tivemos aqui, né, psicóloga Simone Abreu, a Simone manifestando, né, que algumas empresas só agem com a obrigatoriedade legal. Simone, isso é uma realidade, tá? Eu trabalho na área de saúde e segurança do trabalho tem 15 anos, né? E a gente tem, eu já até publiquei aqui uma vez, tá aqui no feed do Instagram, um Reels que fala dos 3 graus de maturidade do SESMIT, mas eu extrapolo dizendo que as empresas também têm 3 graus de maturidade quando o assunto é saúde e segurança do trabalho. No grau de maturidade 1, que é o menos maduro, tanto empresas, né, o SESMIT, ele é visto, as nossas ações de saúde e segurança, elas são vistas meramente como algo obrigatório para cumprimento da legislação, isso e ponto, acabou. Se não existe a obrigatoriedade, nesse primeiro nível de maturidade, não, a empresa não vai sair da inércia e às vezes até o próprio profissional também fala que não é necessário porque não está previsto na norma. No segundo grau de maturidade, a gente já observa o SESMIT e a empresa também nesse segundo grau, entendendo as ações de saúde e segurança do trabalho como ações um pouco mais estratégicas e que conseguem, sim, quando bem aplicadas, evitar alguns gastos, alguns prejuízos. É aquele grau de maturidade em que já começa a se falar, por exemplo, em FAP, que é uma alíquota, né, que incide nos nossos impostos mensais que a empresa paga.
quando já começa a se falar de gestão de informações e que existem algumas ações que previnem alguns prejuízos que acontecem no cotidiano. Então a gente já consegue ouvir essa linguagem no cotidiano de empresas e profissionais desse segundo nível de maturidade, tá? E no terceiro nível de maturidade, que eu chamo do nível 3 do profissional de valor, e existem empresas nesse nível 3 de maturidade, são profissionais e empresas que já entenderam que o SESMIT é um setor extremamente estratégico e que realmente ele deve atuar com foco na operação, no negócio da empresa. Que o SESMIT não é mais somente um setor obrigatório, que as ações do SESMIT interferem diretamente no sucesso daquele negócio, tá? Então, tanto o profissional que tem essa mentalidade de terceiro nível, como empresas que têm essa mentalidade de terceiro nível, eles existem, tá? E aí a gente tem que se perguntar, qual é o nosso nível? Será que eu, profissional de saúde e segurança do trabalho, enxergo o meu trabalho como estratégico e consigo demonstrar isso no meu cotidiano? Ou eu ainda falo muito de tem que fazer porque está na norma? Porque às vezes, pessoal, quem está estimulando esse discurso nas organizações somos nós, tá? E eu falo isso com muita segurança porque já encontrei pessoas com esse perfil de atuação, que realmente pressionam o cliente e a empresa somente com esse argumento. Não é que esse argumento não deva ser utilizado. A empresa tem que saber que as normas existem, que ela deve cumprir. Mas existem outros argumentos que tiram o nosso trabalho dessa primeira zona, que é a zona menos madura quando se fala de saúde e segurança do trabalho. Tá? Então fica aqui, né, esses 3 graus de maturidade e essa reflexão que eu acho que a gente precisa também se fazer, né? Como eu tenho defendido no meu cotidiano a importância da avaliação de risco psicossocial e de outras ações de saúde e segurança do trabalho? Será que eu só defendo essas ações falando de norma? Ou será que eu tenho outros argumentos? E se eu não faço ideia de que outros argumentos são esses, isso também fala da minha imaturidade como profissional de saúde e segurança. Isso fala que nem eu sei o que mais, qual o impacto a mais que o meu trabalho pode gerar ali naquele ambiente, tá? Então fica uma reflexão e a gente está aqui para trazer isso à tona e ajudar vocês a entenderem o quão importantes são as nossas ações e como compilar dados, por exemplo, que vão ajudar vocês a defender esses projetos que são necessários para as empresas e para os trabalhadores, tá? Vamos lá. Simone Abreu, também temos muitas empresas que realmente se preocupam com seus funcionários que estão de parabéns. Exatamente, Simone, isso aí, né? Você colocou aqui nos comentários os nossos 2 polos, né? E a gente tem sim, tá? Temos clientes aqui na nossa experiência, clientes que nem se movimentaram, não paralisaram em nada o que já estavam executando com relação à avaliação de risco psicossocial. Clientes que já entenderam que esse mapeamento vai ser extremamente útil para entender a realidade do cenário daquela empresa. Porque, pessoal, a gente só busca solução e a nossa solução vai ter mais sucesso quanto maior o entendimento real que nós temos sobre o problema. E a gente busca a solução, primeiro, quando a gente entende que existe um problema, e a solução é mais assertiva quando o meu conhecimento do problema é maior e melhor e mais profundo, tá? Hoje eu tive a oportunidade de participar de uma live com a Associação Brasileira de RHs e esse tema veio à tona nessa live e foi muito legal porque a gente chegou, né, nesse ponto de falar também para as pessoas que estavam ali naquela ocasião que qualquer plano de ação ele vai exigir investimento. Então pensa bem,
elaborar e implementar um plano de ação sem saber exatamente qual risco que existe ali é jogar dinheiro no lixo, né? Então tem muita empresa, não, eu vou contratar isso, vou contratar aquilo e já resolve. Só que na verdade esse investimento poderia ser feito de uma forma muito mais inteligente e com muito mais resultado, tá? Então é muito importante que a gente também defenda, né, e entenda que a avaliação de risco psicossocial, ela deve e ela vai finalizar com a elaboração de um plano de ação e um cronograma de implementação. Então, quanto melhor foi a minha avaliação e a minha metodologia para levantar esses riscos, mais assertivo é o meu plano de ação, né? E menor é o meu risco de investir num plano de ação que não vai trazer resultados, tá? Então esse é um outro ponto muito importante que a gente precisa reforçar quando o tema é risco psicossocial e a postura de empresas e profissionais de saúde e segurança diante desse tema. O empresário Rui Marisa Lampsy, o empresário precisa compreender que saúde mental ajuda a produtividade. Exatamente, Rui Marisa. Prazer em te ver aqui. Rui Marisa é aluna nossa do curso de capacitação. Nós vamos estar juntas, né, na semana que vem, dia 3 de maio, no Summit Saúde Mental, lá no Macapá. Estou muito honrada com esse convite, obrigada. Vai ser uma honra para mim falar desse assunto, né, com um público, com pessoas interessadas no tema e que já entenderam que a prorrogação da autuação e de multas, na verdade, é uma oportunidade de dominar o assunto e aplicar na prática com mais segurança, mas jamais será sinônimo de parar ou de inércia, né? A gente precisa continuar o movimento que a gente já vem fazendo no nosso dia a dia e nas organizações onde nós atuamos. Qual o melhor caminho, Renan Silva? Qual o melhor caminho quando se trata de assédio, visto que esse fator de risco é considerado crime? Bom, Renan, o assédio, né, a gente até orienta aqui, né, no projeto e no momento de capacitar os nossos alunos, os formulários que a gente usa para levantar os perigos, eles não são específicos para assédio, né? Às vezes você vai levantar ali que existe algum problema de gestão, algum problema de comunicação, mas provavelmente a gente não vai chegar ao tema assédio nesse levantamento de uma forma tão clara. Por isso, a nossa orientação é que a empresa monte um canal de denúncias, tá? E existem fluxos para montar esses canais têm que ser divulgados dentro da organização. A gente defende que além de ter o canal, é importante ter uma tratativa interna para essas denúncias. Algumas empresas chamam de sindicância, né? Onde se reúnem as denúncias e a partir dessas denúncias tomam-se algumas atitudes para investigar e fechar os casos, tá? Então, é por aí que a gente tem conduzido a orientação diante desse assunto e desse tema bem específico, né, da área de risco psicossocial. Bom, Angélica Cirino, hoje ministrei um treinamento da NR1, realmente ficou claro o medo da empresa em começar o levantamento de riscos psicossociais. Angélica, essa, para mim, é a frase que resume todo esse movimento das últimas semanas. Medo e insegurança, tá? E olha, eu preciso concordar com as organizações de que o tema é um tema sensível e que se o profissional que for fazer esse levantamento não tiver capacitação, bom senso e maturidade, realmente é um risco para a organização e para a saúde dos trabalhadores. O risco é bilateral, viu, pessoal? Não é só a empresa, não. Porque a empresa pode ter o risco de ter um superdimensionamento ou um subdimensionamento que, na verdade, não vai ajudar em nada. E a mesma coisa o trabalhador, tá? Então, a gente tem feito um trabalho com os nossos clientes, parceiros. Às vezes a gente faz algumas palestras de orientações, até gratuitas mesmo, para desmistificar o tema, porque muito da resistência tem relação com o desconhecimento sobre o assunto, tá? Então é nosso papel
né, criar esses canais de comunicação e divulgar informações relevantes e de valor mesmo. Excelente. Levantei o fato do funcionário passar a maior parte do tempo no trabalho, então qual o ambiente que gera mais perigo? Márcia, embora os fatores de risco psicossociais não precisem ser inseridos na avaliação, como questões financeiras, conflitos conjugais, não seria interessante incluí-los porque eles afetam o desempenho? Márcia, a gente mapear, né, como anda o cenário, a história socioeconômico familiar dos trabalhadores, nós podemos sempre, né, fazer isso em exames periódicos, em outras avaliações, mas quando se fala de avaliação de risco psicossocial relacionado ao trabalho, esses levantamentos não precisam ser realizados, tá? Hora nenhuma é falado que não é importante saber sobre o cenário das pessoas fora do ambiente. Mas é muito importante que fique claro que quando o tema é avaliação de risco psicossocial para ser incluído no PGR, os nossos questionamentos, as nossas perguntas devem estar direcionadas para a organização do trabalho e estilos de gestão, porque é sobre esse cenário que a empresa consegue atuar e que tem poder mesmo de mudar e de melhorar, tá? Vamos lá. Angélica Cirino, agradeço o desenvolvimento do seu trabalho, usei o material do curso e mostrei você para todos, está ficando super conhecido. Ah, que legal, Angélica, obrigada. Angélica também é nossa aluna, né? E os nossos alunos têm toda a liberdade de usar o material em todas as suas ações. Na verdade, o material é para que vocês sejam mais um agente de transformação nas organizações. Tá? O motivo do projeto SESMIT de Valor chegar até o digital é realmente a formação de profissionais que vão divulgar informações seguras nas empresas, nos cenários onde eles se encontram, onde estão inseridos. Tá? Então, Angélica, tá de parabéns, é isso aí, né? A gente tem que ir para campo, colocar a mão na massa, usar o conhecimento que nós aprendemos, né, na capacitação, nos cursos, para que a gente consiga aplicar, melhorar a nossa forma de atuar diante do tema, tá? É isso aí, vamos lá. Na Pelusa, melhor de Minas, ei, olá, obrigada. Vai ficar gravada a live? Sim, nós vamos deixar gravada, tá? Nós vamos começar uma sequência de lives aqui. Essa semana a gente colocou uma caixinha de perguntas para entender os formatos que vocês mais gostam, que vocês vão ter mais prazer, né, de consumir. E a live teve uma ótima aceitação, então eu acho que é muito interessante. A live permite também um aprofundamento maior nos assuntos, porque é um tempo maior de contato, tá? Então a gente vai divulgar isso aqui para vocês. JP Psicologia, minha dúvida é: existem profissionais suficientes para fazer esse trabalho no Brasil, levando em conta as milhares de empresas no país? JP Psicologia, se você der um Google, você vai ver que o Brasil tem cerca de 20 milhões de empresas e nós não temos nem de longe número aproximado, ou pelo menos assim, que nos dê tranquilidade, né? Que essas avaliações vão ser realizadas por pessoas com plena capacitação e entendimento do tema, tá? Então, assim, não temos um número suficiente de pessoas que compreendam o tema com o aprofundamento necessário para tirar as vendas das organizações, tirar esse medo, tá? Não temos. Então é muito importante que a gente entenda isso também como uma oportunidade de atuação, né? Até falei isso no nosso evento. Nós tivemos um evento no início de abril, Riscos Psicossociais de Ponta a Ponta. Foi um evento muito legal, com uma repercussão muito bacana, os vídeos com 10 mil visualizações. Então isso foi muito importante para disseminar informações seguras, tá? E aí em breve faremos outros eventos, né? E a gente vai trazendo aqui para vocês essas informações.
Angélica Cirino, assusta falar de emoção, pois é algo que não dá para controlar, então coloquei o que eu aprendi com a doutora Verônica, vamos ser criativos para criar os EPIs. Isso aí, Angélica. E eu tô vendo você colocar, estou amando o trabalho. Pessoal, eu talvez seja extremamente suspeita, tá? Mas com certeza é um dos trabalhos mais transformadores que um profissional de saúde e segurança do trabalho vai realizar na sua jornada. Se você conseguir entender o tema com profundidade, disseminar essas informações com técnica, bom senso e tranquilizando os participantes, tá? De que eles vão encontrar ali, na verdade, tudo que eles já sabiam, né? Isso tem sido a rotina do meu trabalho mão na massa, né? Vocês já sabem, eu atuo como médica do trabalho, né? Numa empresa aqui em Minas Gerais, uma empresa de supermercados, a maior de Minas, tem uma empresa de consultoria, então de vez em quando a gente coloca aqui alguns rios, né? Mão na massa, que mostram, né? A minha atuação na etapa de divulgação das informações para os trabalhadores, workshops, né? E aí, o que eu mais tenho visto, né, nessa rotina de vida real, de jogar esse conhecimento para a prática, é realmente que quando a gente faz esse trabalho de uma forma segura e de uma forma embasada tecnicamente, o que as empresas estão encontrando é tudo o que elas já sabiam. Eu tenho feito até um trabalho antes de começar a avaliação vocês imaginam o que vocês vão encontrar com essa avaliação de risco psicossocial? E tem batido muito com os nossos resultados. As empresas sabem a realidade que acontece ali. Claro que pode ter um detalhe ou outro que vai chegar de uma forma como uma surpresa, ou algo que parecia ser de um tamanho, vai chegar talvez de um tamanho maior ou menor. Mas as empresas, elas já sabem muito do que acontece e muito do que motiva a alta rotatividade, a dificuldade de reter talentos, o absenteísmo, o presenteísmo, né? Então as empresas já têm uma noção do que acontece. Então, as avaliações de risco psicossociais bem realizadas, com técnica, elas não trazem tantas surpresas assim. E é importante que a gente explique a metodologia para que os clientes e as empresas onde trabalhamos, para que eles tenham essa segurança, né? Para que a gente possa realizar a avaliação com metodologia tranquila, embasada e que isso traga para a empresa informações de muita qualidade para que elas consigam atuar com segurança e não tenham prejuízos investindo às vezes em planos de ação sem fundamento, né? Outra coisa, Viviane, ei Vivi, boa noite. Agora teremos dados documentados para atuar. E é isso aí, né? Todos os riscos que nós levantamos no ambiente de trabalho têm a intenção de trazer à tona, todos os levantamentos, eles têm a intenção de trazer à tona o risco que precisa ser controlado para evitar os acidentes e o adoecimento do trabalhador. Esse é o princípio número 1 do nosso trabalho. Identificar perigos, analisar o risco para propor planos de ação com foco único de prevenir acidentes e doenças ocupacionais, tá? Então, esse é o princípio inicial. E doenças e acidentes geram muito prejuízo nas organizações e na vida e na saúde dos trabalhadores. Então, todo mundo sai beneficiado com um trabalho bem executado, bem gerenciado na área de saúde e segurança, tá? Então, tô vendo que a gente ainda tem 10 minutinhos. Eu vou fechar aqui com vocês com as nossas sugestões sobre o que então devemos fazer diante de tudo que nós falamos aqui nessa live, desse histórico de atualização e de ênfase no texto da NR1, desse histórico de afastamento de doenças mentais, desses dados que vêm sendo divulgados, tá? E diante dos últimos acontecimentos, que foi então a divulgação ontem da prorrogação do prazo para autuações e multas quando o assunto é a inclusão de riscos psicossociais no PGR. A prorrogação não é relacionada
a obrigatoriedade de se levantar esses riscos e perigos no ambiente de trabalho. A prorrogação é das multas, tá? Mas é muito importante que todos nós, empresas, profissionais de saúde e segurança do trabalho, precisamos continuar nesse caminho de entender esse cenário, dominar as ferramentas e formulários. Agora nós temos um ano para aplicar esses formulários, entender o que eles significam e, a partir dessas informações, elaborar, implementar. Depois que implementar planos de ação, aplicar de novo os formulários, né? Agora a gente tem tempo, inclusive, de organizar a casa para quando a fiscalização chegar, no momento em que a multa possa acontecer, que a gente já tenha, inclusive, resolvido algum dos riscos que nós levantamos com as avaliações. E é o que se deseja. O que se deseja é que esses riscos não continuem à margem do nosso trabalho. E outro ponto importante que eu quero relembrar é que a norma regulamentadora 17, que é a norma de ergonomia, ela foi atualizada em 2022, ela já prevê avaliação de risco psicossocial quando ela coloca que o trabalho deve ser adaptado às condições psicofisiológicas do trabalhador. A norma regulamentadora 17, que é específica de ergonomia, essa norma ela já deixa claro assuntos e temas, pontos específicos sobre organização do trabalho, sobre estilos de gestão. Então isso já está na norma. Então o que o profissional deve fazer é continuar o que ele vem fazendo desde que ele descobriu que a norma regulamentadora 1 foi atualizada. Então não é hora de parar, é hora de continuar e melhorar a nossa forma de trabalho, a nossa metodologia no cotidiano das organizações. É hora de aplicar o que a gente aprendeu ou quem ainda não aprendeu, buscar uma fonte de capacitação, né, para que você consiga atuar de forma segura, entregar esse trabalho de forma tecnicamente embasada e as empresas, inclusive, já comecem a colocar em prática os planos de ação que você desenvolveu, que você elaborou e tenha tempo, inclusive, de depois de implementar os planos de ação, tenha tempo até de medir os resultados desse plano de ação. O nome disso, pessoal, é Programa de Gerenciamento de Riscos. É isso que já tem que ser feito com todos os riscos no ambiente de trabalho, não só com os riscos psicossociais. Então, um profissional de valor que entende os princípios da área onde atua, ele não balança suas atitudes diante da prorrogação, da autuação e da multa. Um profissional que já entendeu o seu papel ali dentro, ele não pode parar de atuar com integridade, com antecedência. Esse profissional, na verdade, quando ele escuta essa prorrogação, ele sabe muito bem que agora, se ele estava um pouco inseguro, se ele ia ter tempo ou não, agora ele já sabe que ele tem tempo e ele não vai esperar para começar, tá? Então a nossa orientação para todos vocês que gostam do assunto, que atuam na área, profissionais que estão dentro de empresas ou que são consultores externos, não importa, tá? Não importa a sua área. E a gente tem até trazido isso aqui nos materiais como avaliação de riscos psicossociais. Essa avaliação preliminar, né? Que a gente ensina no nosso curso, que a gente implementa junto com os alunos. Como ela pertence à avaliação ergonômica preliminar, assim como a avaliação ergonômica preliminar, essa avaliação de risco psicossocial inicial, né, para entender o cenário, ela pode e deve ser realizada por qualquer profissional capacitado. Ainda existe muito desconhecimento sobre, por exemplo, a diferença entre avaliação de risco psicossocial e avaliação psicossocial. Então tem material aqui no feed falando dessa diferença, tá? E eu tenho realmente
tentado engajar essas postagens, né, respondendo os comentários, para que algumas distorções de conceito realmente elas acabem. Nós estamos num momento em que conceitos fundamentais já devem estar bem compreendidos pelo profissional de saúde e segurança. E se por acaso não está bem compreendido por você, que está entendendo agora, se inteirando do assunto, não tem problema. Mas continue acompanhando boas referências, né, procurando se capacitar para que você não use as terminologias e os conceitos de forma errada, porque isso te desvaloriza também, tá? Então, a nossa orientação nessa terceira e última parte da live é que você não pare o que você já começou, é que você que ainda não começou, comece, né? Não espere. E para que as empresas realmente não entendam essa prorrogação como um motivo de se manter na inércia, né? Inclusive sofrendo com todos os prejuízos de um ambiente sem controle dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, tá? Então, pessoal, eu realmente desejo que essa live tenha esclarecido, né, alguns pontos de dúvida e de confusão e que vocês busquem boas referências, busquem se inteirar do assunto e contem com a gente aqui do projeto nesse caminho, né, de capacitação e de entendimento do assunto. Tá? Essa live vai ficar gravada, nós continuamos aqui e qualquer dúvida podem mandar pra gente no direct, né? Vou abrir caixinha de perguntas com maior frequência, nós estamos nos organizando para estar aqui com vocês com uma rotina, com um cronograma, para que vocês saibam quem procurar, como e quando nos procurar e para que a gente consiga entregar esse conteúdo com uma regularidade, né? E com muita tranquilidade para vocês também, porque a gente sabe muito bem que tranquilidade e bom senso é uma das habilidades mais importantes, né, e mais escassas na área de saúde e segurança do trabalho. Então vale a pena a gente desenvolver também, além da boa habilidade de comunicação, né, a gente precisa também desenvolver essa habilidade de ser tranquilo e ter bom senso, quando o tema são riscos no ambiente de trabalho, tá? Boa sexta-feira, excelente final de semana, um grande abraço e nos vemos na nossa próxima live, nos nossos próximos momentos de interação aqui no Projeto SESMIT de Valor. Obrigada pela participação, pela companhia aqui nessa 1 hora comigo aqui no Instagram do projeto. Até mais!